Olá, irmãos. Hoje eu estou com a incumbência de iniciar o culto, em virtude do pastor Lázaro estar em possibilidade de estar aqui. Como a maioria dos irmãos já devem saber, o pastor Lázaro encontra-se hospitalizado, porém nós acreditamos no poder da oração e acreditamos que Deus é poderoso e fiel para realizar curas, realizar tudo que parecer impossível, tudo que parecer difícil aos nossos olhos. E nesse momento eu gostaria de orar com vocês no início desse culto. Senhor, obrigado por tudo que tens feito no nosso meio, obrigado por estar presente com cada família dessa igreja, Senhor. Obrigado por sempre não nos deixar faltar nada, Senhor. Que o Senhor possa se fazer cada dia mais presente no seio de cada família, no seio de cada pessoa necessitada, no seio de cada enfermo, e em especial na vida do pastor Lázaro, Senhor, do nosso pastor. Que o Senhor não o desampare nesse momento de angústia, que o Senhor fortaleça, te dê ânimo e que o Senhor esteja sempre presente com a família dele, Tayane, Laura, Tito e Liz e os demais familiares, Senhor, para que eles possam passar por esse momento difícil com força, com vigor e com cada dia mais fé no Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, que nós te oramos. Amém. Que vocês tenham um bom culto e possam louvar a Deus junto comigo nessa canção. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Só por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre atende louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre atende louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, eco dessa alça graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Revivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre atende louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre atende louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito
bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Hoje eu estou tendo o privilégio de substituir o pastor Lázaro. Todos sabem, ele se encontra hospitalizado, mas como nós cremos, Deus está a o abençoar e logo logo ele estará de volta e estará reassumindo a sua função aqui. Ficando eu com a responsabilidade de trazer a meditação, a reflexão, eu penso hoje sobre o sagrado na crença evangélica. E um texto que eu uso é o de Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Esse texto diz assim: E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Compreendemos na crença evangélica que a ideia, a noção de sagrado, como de igual modo de profano, é muito forte. Para nós, o sagrado é também o que é santo, é o que é divino. O não sagrado, por sua vez, é o não santificado, é o que é profano, é o que é impuro. Tenho para mim que o conceito de sagrado, como de igual modo o conceito de profano, tem uma forte influência da cultura. Seja a cultura tradicional, aquela que nos é passada desde as gerações antecedentes, seja, portanto, a cultura forjada na atualidade, mediada pelas relações modernas, em meio aos modos difusos de convivência. Mas, mesmo assim, a construção desse conceito ou desses conceitos de sagrado e de profano, fundamentalmente está assentada, esse conceito está assentado na Bíblia. Para nós a Bíblia é considerada como sendo a palavra de Deus, portanto, nela todo o conceito produzido em relação à fé, à conduta, a procedimentos, a compreensões do mundo da fé, fundamenta-se na Bíblia. Ela é, portanto, para nós, a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, portanto, tem sido tomada como sendo um instrumento da construção da fé, mas também como sendo instrumento da construção da percepção do que é sagrado e do que é profano. Um exemplo disso está no conhecido documento dos batistas, chamado Confissão de Fé dos Batistas, datado de 1689, onde lá se diz: o juiz supremo, por quem todas as controvérsias religiosas devem ser resolvidas, e todos os decretos de concílios, todas as opiniões de escritores antigos e doutrinas de homens devem ser examinados,
e os espíritos provados não pode ser outro senão a Sagrada Escritura, ela que nos fora entregue pelo Espírito Santo. Nossa fé recorrerá à Escritura para a decisão final. Veja, essa compreensão de que a Bíblia é a palavra final, para nós os batistas, já versa desde 1689. Parece importante dizer que para nós os evangélicos, a Bíblia de fato é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a fonte de revelação da pessoa e do caráter de Deus. Um Deus que é santo. A Bíblia é, portanto, o repositório da revelação de Deus. Deus foi se revelando progressivamente na história. A Bíblia registra tal progressão. E ao longo da história, esse processo culminou, portanto, com a vinda do Emanuel. A compreensão que a gente tem, portanto, sobre o que é sagrado e o que é profano, de um certo modo, teve, eu diria, uma espécie de riqueza, ou de enriquecimento, a partir desse momento em que Deus veio habitar com os homens. O Emanuel veio estar conosco. Ficou mais fácil distinguir o que era sagrado do que é profano. Porque assim houve uma aproximação entre a divindade de Deus e a humanidade dos pecadores. Houve uma aproximação entre espiritualidade e secularidade. E essa proximidade permitiu, durante todo o processo de revelação, que se estabelecesse a distinção entre o caráter santo de Deus e a natureza pecaminosa do homem. Aí a gente percebe que houve uma distinção entre a perfeição divina, aquilo que caracteriza Deus como sendo o ser perfeito, e a imperfeição humana como sendo ele errante e pecador. Resultando disso, o conceito cultural, também construído ao longo do tempo, ao longo do processo, do que é sagrado e do que é profano. O conceito que nós temos do que é sagrado, como de igual modo o conceito do que é profano, lastreia-se na Bíblia, partindo-se, portanto, da ideia de que para se fazer revelado tal como hoje nós conhecemos, Deus fez e Deus faz uso de instrumentos os mais distintos, os mais diversos, a saber, lugares, coisas, circunstâncias, pessoas, fatos, etc. E Deus usou, tornando essas coisas, esses seres, esses elementos, sagrados, ou renegando o emprego desses meios, desses elementos, ou quaisquer outros, não, na medida em que eles não se prestavam, ou não viessem se prestar, como sendo instrumentos úteis à economia da revelação. Assim, portanto, diríamos que na crença evangélica, sagrado é tudo quanto serve ao propósito da revelação de Deus. Tudo que esteja colocado para o uso de Deus. Tudo que esteja a possibilitar que os homens conheçam a Deus. Tudo que sirva de instrumento ou de ferramenta que venham ser empregados na proclamação do Evangelho, que venham ser usados diretamente por Deus, ou mesmo usado pelos homens que se fazem usados por Deus, tendo como foco o propósito maior, que é a salvação da humanidade, a salvação do homem. Propósito que tem como foco levar o homem a se libertar daquilo que de fato o distancia de Deus. Como eu falei, a salvação do homem, que é uma proposta do próprio Deus, é Deus que toma a iniciativa, é Ele que planeja e toma a iniciativa de salvar o homem. Essa salvação
segundo a teologia evangélica, tem início no momento em que o homem é retirado do mundo profano e é inserido no mundo sagrado. No momento em que ele se converte, o homem pecador se converte e sai da condição de homem perdido para a condição de homem salvo. Esta compreensão, como nós concebemos, esse conceito de profano é antônimo ao conceito de sagrado. Não necessariamente aquilo que não seja sagrado seja profano, mas sim aquilo que se avista como instrumento de oposição ao uso sacro. Se alguma coisa, num dado momento, não pode ser usado por Deus para que o propósito dele seja concretizado, não é sagrado, embora necessariamente não seja profano. Aquilo que nega a sacralidade e que opera, portanto, a inversão da destinação do propósito de Deus, portanto, em havendo a negação, em havendo a oposição, em não sendo prestável para essa concretização do projeto de Deus, tal coisa, tal pessoa, tal fato, tal circunstância, deixa de ser sagrado. Mais restritamente, aquilo que pela própria natureza, ou pelo próprio caráter, não pode ser utilizado por Deus como instrumento ou como ferramenta na proclamação do que chamamos de Santo Evangelho, ou na difusão do que a gente chama de plano divino, se assim alguma coisa não é utilizada, não é usada, não é apropriada, o seu uso não é apropriado, a isso nós não chamamos de sagrado. Neste aspecto, o que é sagrado é santo, é puro, é perfeito, é de Deus. O que é profano é impuro, é imperfeito, é algo de utilização imprestável e, portanto, rejeitável para Deus, porque não é de Deus. Veja, o que estou acabando de dizer é que nem tudo que não é sagrado vem a ser profano. Porque para que algo seja profano, inevitavelmente esse algo terá que estar imprestável para a revelação do caráter de Deus, para a revelação do propósito de Deus, para a concretização do projeto maior de Deus, que é a salvação da humanidade. Mas mesmo assim, alguma coisa que num dado momento seja imprestável, em Deus alcançando tal coisa, em Deus se utilizando de tal coisa, isso que é imprestável passa a ser sagrado. Deus separa para si alguma coisa que lhe presta, ou que se presta, como sendo útil para essa finalidade maior, que é a salvação do homem pecador. O nosso entendimento referente ao sagrado nos remete para a ideia e para a concepção de transcendência. Para nós, transcendência é algo que escapa à experiência humana, meramente terrena e temporal. Aqui eu preciso dizer que, inevitavelmente, trabalhar com a ideia da transcendência nos obriga a trabalhar com a esperança. A esperança, portanto, que é uma das 3 virtudes teologais. É a esperança que nos permite viver a expectativa de uma dimensão cósmica gloriosa e infinita, onde tudo é santo, tudo é puro, tudo é perfeito, tudo é de Deus e Deus é tudo. Nutrimos, portanto, como cristãos, a esperança de morar um dia com Deus eternamente, de estarmos para sempre com o Senhor. E em estando com o Senhor para sempre, lá não mais estaremos limitados à temporalidade desse mundo. Para os evangélicos, mesmo no campo da especulação
ou no campo especulativo da esperança, esse plano real, onde tudo é perfeito, ele é um plano espiritual que se concretiza, é real. Lá tudo é sagrado, nada que seja profano haverá lá. Não haverá lamentação, as lágrimas dos olhos não mais cairão, não mais rolarão, porque as lágrimas serão enxugadas, não haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor, haja vista que Deus estará ali, habitando com os homens. Nós estaremos ali, habitando com Deus. E aí, de modo inseparável, homens e Deus habitam um mundo completamente sagrado, completamente puro, onde nada de mal o alcança. Na crença evangélica, se concebe que nesse plano espiritual, chamemos isso de céu, ou chamemos isso de eternidade, há um comando divino único. Deus é o Senhor, soberano. Soberano sobre tudo, soberano sobre todos. Ele é o Todo-Poderoso, o Elohim na língua hebraica. No grego, portanto, seria Hagios. A ideia, portanto, é que Deus é inesgotável enquanto Deus. Ele é pleno enquanto Deus. E aí, nessa condição de Deus pleno, se estabelece também uma certa plenitude de vida e de poder. Ele é Senhor dos senhores. É o ser que se revela como o Espírito Santo e Eterno. Um ser que não conhece fronteiras ou limites. Por isso é um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente. Atributos estes que são inerentes ao Deus soberano, que provam assim a transcendência de Deus, mas também provam que o seu poder é suficientemente capaz de tornar sagrado aquilo que antes era profano. Daí a ideia traduzida pela palavra de Jesus, que diz assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, ou o que se encontra perdido. Verifica-se que Deus, por seu caráter e por seus atributos, se faz distinto e separado de toda a sua criação. Ele é o Criador, criou tudo quanto está criado, mas ele, na condição de Deus maior, de Deus soberano, melhor dizendo, de Deus soberano, ele se faz distinto e separado da obra criada, da obra feita por ele mesmo. E aí ele é um ser independente, autoexistente, mas ao mesmo tempo é um Deus ligado a tudo que ele criou. Embora independente, separado, ele está ligado a tudo que criou, tendo em suas mãos a administração e o comando de tudo. E cada coisa que existe em particular tem de Deus a administração. Portanto, coisas, circunstâncias, realidades, acontecimentos, fatos, pessoas, nada disso escapa da administração de Deus. Nada disso escapa do controle dele, tanto no céu quanto na terra. E se ele está a administrar, ele o faz exercendo o seu poder de sacralizar. Ele pode tornar sacro, tornar santo, tornar sagrado tudo quanto ele tocar. Na crença dos evangélicos, Deus é um ser único. Portanto, ninguém se faz igual a Deus. Não existe nenhum outro igual a Deus. Eu diria que nem mesmo um semelhante a Ele. Deus é um ser distinto dos homens,
diferenciado de tudo mais que dele mesmo resulte. Deus santo, e que por ser santo, ele santifica tudo quanto toca. Assim é que se diz que tudo que Deus toca, ou tudo que tem o toque de Deus, haverá de ser santo. Tudo que tem o toque de Deus, haverá de ter a natureza do sagrado. Por isso dizemos que são sagrados a criação, a terra, a vida, o mar, o vento, a árvore, a floresta, os animais, a palavra, a família. Enfim, tudo que Deus fez santo, fez separado para a glória dele. Tudo que suporta o toque de Deus é sagrado. Tudo, portanto, que é sagrado, o é porque suportou o toque de Deus. Essa é uma afirmativa teológica, e ela põe por terra a teoria que alicerça movimentos semelhantes ao que a gente tem visto hoje, que defendem a supremacia racial, ou mesmo qualquer outro preconceito racial, social, político, ideológico. Na verdade, todos nós somos o resultado do toque de Deus. Se Deus toca tudo, e tudo quanto Deus toca é sagrado, não há razão, portanto, para se pensar em supremacia racial, ou mesmo atuarmos preconceituosamente. Observamos que, ao emitirmos o conceito de sagrado ou de santidade, nós o fizemos procurando relacioná-lo com o caráter transcendental de Deus. Deus é quem cria a coisa sagrada. Deus é quem garante o caráter de santo ou o caráter de sagrado das pessoas ou das coisas, ou dos lugares, ou dos acontecimentos. Segundo estudiosos, duas palavras denotam o caráter sagrado de Deus. No hebraico, kadosh, no grego, hagios. Portanto, estas palavras traduzem o sentido de separação, de dedicação, consagração. Dá-nos a ideia de subtrair ou de extirpar do todo, para que, como parte, sendo usada por Deus e para Deus, seja assim sagrada. Deus pode tomar para uso determinadas circunstâncias, determinados fatos, pessoas, coisas, e na medida que ele toma tais coisas para uso, seja ele diretamente usando milagrosamente, seja ele usando na medida que servos seus, por eles usados, se utilizem tais coisas, inevitavelmente têm a marca do sagrado, porque estaria, de um certo modo, prestando ao serviço de Deus. É possível dizer que algumas coisas podem se tornar sagradas, embora essa sacralidade não seja permanente, constante, mas eu diria uma sacralidade momentânea. Nesse sentido, diríamos que pode ser sagrado um espaço geográfico construtivo, onde a gente dedique atenção e aí a gente se poste a adorar a Deus. O lugar que se tem separado para servir de lugar de encontro com Deus é sagrado. O templo, a casa de oração, o quarto onde a gente vai e se tranca para falar em secreto com o Pai que está nos céus. Instrumentos, equipamentos que a gente usa, a exemplo do genuflexório, do púlpito, do altar, do inário, do violão, do instrumento musical qualquer que seja, um conselho, uma pregação, essas coisas podem ser consideradas sagradas
na medida que são utilizadas para a glória de Deus, utilizadas para fazer com que o propósito maior de Deus, que é revelar-se ao homem, seja alcançado. E aí eu diria que para nós os evangélicos, as coisas nem sempre têm a qualidade de sagrado, como também não tem a qualidade de profano. Mas na medida que a gente se utiliza para que, em usando tais coisas, ou tais elementos, glorifiquemos a Deus, ou utilizemos para a consecução do propósito maior de Deus, que é se revelar ao homem, revelar o seu caráter, o seu propósito ao homem, tais coisas passam a ser sagradas. Adquirem, portanto, a qualidade de coisa sagrada. Eu finalizo, mas não necessariamente exaurindo o estudo do tema, e digo que Deus nos quer sagrados. Deus nos quer servindo ao seu propósito. Deus nos quer sendo úteis na revelação do seu caráter ao homem, caráter santo. Deus quer que nós estejamos a possibilitar que os homens o conheçam, que os homens conheçam o seu propósito. Deus quer que nós sejamos tocados por Ele, pois tudo quanto é tocado por Deus passa a ser santo, passa a ser sagrado. Deus então quer que nós estejamos experimentando o toque de sua mão. Ele quer nos santificar para que nós, em sendo, portanto, tocados por Ele, eu diria sacralizados por Ele, nós sirvamos de instrumento ou de ferramenta em suas mãos. Finalizo dizendo que todos nós precisamos ter a compreensão de que somos seres sagrados. Aliás, não é à toa que somos feitos imagem e semelhança de Deus. A sua vida é sagrada. Tudo que de você suportar o toque de Deus é sagrado. Deus bendito, nós somos gratos pelo cuidado e pela proteção. A nossa gratidão pelo privilégio de sermos tocados, de termos sido tocados pela Tua mão. Eis que nós estávamos no mundo do profano, no mundo do pecado, mas o Senhor nos alcançou, nos fez, portanto, separados para Ti. Agradecemos, então, pelo privilégio de sermos instrumentos ou ferramentas em Tuas mãos. Abençoe a todo esse povo que, mundo afora, tem também sido alcançado pelo Teu Evangelho. E em sendo alcançado, esse povo todo tem se consagrado ao Teu serviço, à Tua causa. Abençoe, portanto, a todo o povo a quem nós estamos alcançando nesta oportunidade, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo
amor.